Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. É uma grande alegria nós estarmos juntos para meditar a Palavra de Deus, que a Igreja nos faz meditar a cada domingo. E nesse domingo, de forma especial, celebramos um mistério, o mistério da Ascensão do Senhor. Vejam, a Ascensão do Senhor deveria ter sido celebrada na quinta-feira passada, porque, cronologicamente falando, depois que Jesus ressuscita no domingo da Páscoa, ele aparece durante 40 dias aos seus discípulos e depois sobe aos céus. Se vocês fizerem as contas, 40 dias depois do domingo de Páscoa vai cair sempre numa quinta-feira. E, portanto, é na quinta-feira passada que nós deveríamos ter celebrado esta solenidade. No entanto, aqui no Brasil nós não temos um feriado para que os fiéis possam celebrar de forma adequada esse mistério. E então a Igreja transfere a celebração para o domingo seguinte. Bom, no que é que este mistério da Ascensão do Senhor muda em nossas vidas? Veja, a primeira coisa, vamos ver o próprio Jesus, ele nos conduz para a meditação desse mistério no capítulo 14 do Evangelho de São João. Não é o Evangelho que é proclamado nesse domingo, mas é um roteiro muito interessante, porque o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer e que nós deveríamos viver nessa festa da Ascensão. Então, ao invés de nós simplesmente tentarmos especular teologicamente, de forma abstrata, essa realidade da Ascensão, vamos ver de forma bem concreta o que Jesus quer nos ensinar. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui uma realidade meio paradoxal, que quer dizer o seguinte: Jesus vai se ausentar, ele sobe aos céus, ele se torna invisível para nós. Ele antes, nos seus dias aqui na terra, estava visível, os discípulos podiam estar com ele, agora torna-se invisível. E, no entanto, Jesus diz a estes discípulos que eles devem se alegrar. Veja só o que está no capítulo 14 de São João, versículo 28. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai. Por que isso? Ou seja, quando Jesus começou a anunciar que ele iria partir, os discípulos ficaram todos perturbados, tristes, acabrunhados. E, no entanto, Jesus disse, é o contrário, se vocês me amam, vocês vão realmente ficar alegres. Mas pera lá, qualquer um que ama quer estar junto com aquele que ama. Não é isso? É próprio do amor esta união. Mas Jesus, agora, ele, através da sua ascensão e do mistério de Pentecostes, ou seja, que nós iremos celebrar no domingo que vem, do envio do Espírito Santo, ele inaugura uma nova presença no nosso meio. Sim, é necessário que ele suba aos céus para que então ele venha a nós no Espírito Santo. Quando Jesus revela isso para os apóstolos, lá na última ceia, ele está tentando ensinar isso para os apóstolos não conseguem entender. Vejam, Jesus é um ótimo pedagogo. Eu acho que ninguém de nós aqui conseguiria ensinar as coisas de uma forma melhor do que Jesus. Jesus diz assim, porém que vocês ainda não conseguem compreender que o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então quer dizer o seguinte, que Jesus, mesmo estando ali com os apóstolos, visível no cenáculo, junto com eles, Jesus estava meio longe deles. Mas não porque Jesus queria estar longe, mas porque os apóstolos não conseguiam realmente compreender. Não era uma questão de falta de pedagogia. Ninguém de nós pode dizer que Jesus não é um bom mestre. Mas é a questão de que os alunos precisavam ser transformados.
Ou seja, Jesus, que está ali se dando, se entregando na Eucaristia para os seus apóstolos, ainda via que o coração deles não estava pronto. Era necessário que o Espírito Santo viesse. Por quê? Porque quando o Espírito Santo viesse, eles seriam transformados e aí a união deles com Cristo seria plena. De tal forma que iria acontecer aquilo que São Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 22, né? Vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, Jesus, com a ascensão e o envio do Espírito Santo, ele inaugura uma presença em nós. Em nós. Não é uma presença física. A presença física de Jesus em nós se dá somente quando nós comungamos. Mas é uma presença, não é, que nós podemos dar o nome de virtual. Por quê? Porque Jesus nos dá uma força para vivermos uma vida que é a vida divina. Veja só o que Jesus diz sempre no capítulo 14 de São João, versículo 18 e 19. Eu vou ler para você. Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós. Aí você fica pensando assim, ele está falando da segunda vinda, lá no fim dos tempos, glorioso. Não, pera lá. Ouça o que ele vai dizer. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está falando de uma coisa breve, não é no fim dos tempos. Um pouco tempo e o mundo não me verá. Agora, vós, eu vivo e vós vivereis. Então quer dizer que esse tornar a ver Jesus é de uma nova vida que surge dentro de nós. Você não entendeu? Muito bem, tudo bem. Os discípulos também não entenderam, né? São Judas Tadeu, quando ouviu essa história de que Jesus ia se manifestar a eles e não ao mundo, perguntou, mas como é que é isso? Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. Eis aí a nova forma, a nova presença de Jesus depois da ascensão. É uma inabitação. Então, vamos lá, vamos ser bem práticos. O que é que Jesus está nos ensinando que acontece conosco? É o seguinte, veja, Jesus aqui está na última ceia. Ele vai morrer por amor a nós. E ali ele vai lavar os nossos pecados. Depois que ele morreu e vence o pecado, na Páscoa ele vence a morte e começa a aparecer aos discípulos para ressuscitar a fé deles. Mas eles ainda não têm essa fé em plenitude. Quando Jesus sobe aos céus, os discípulos vão se reunir durante 9 dias em oração, no cenáculo com a Virgem Maria, e o Espírito Santo é derramado então no coração deles. Ali acontece uma transformação. Por quê? Porque o Espírito Santo derramado no coração dos discípulos dá a eles a graça de um amor, de uma capacidade de corresponder ao amor de Jesus, que é algo que antes eles não conheciam. E então, com o Espírito Santo derramado, o Espírito de amor derramado em nosso coração, nós nos tornamos capazes de amar Deus de volta. Veja, Jesus nos amou. Ele agora, no céu, lá, ressuscitado, envia o Espírito Santo e nos toca. É a presença de Cristo. Sim, o mundo não me verá, mas vós tornareis a me ver, porque eu vivo e vós vivereis. E quando é que nós viveremos? Nós viveremos quando Jesus, de lá do céu, envia o Espírito Santo e toca em nós. E ao tocar em nós, Ele nos transforma. E ao nos transformar, nos torna capazes de amar. Amar Deus de volta. E quando a gente ama Deus de volta, ali
Deus faz sua morada em nós. É o mistério da união. Sim, é a inabitação divina, porque é próprio do amor unir as pessoas que amam. O Espírito Santo, presente em nossos corações, nos une a Jesus de uma forma mais íntima do que os apóstolos estavam unidos a Ele quando caminhavam com Jesus nesse mundo. Quando Jesus estava aqui nessa terra, quando Ele estava em Jerusalém, Ele não estava em Belém. Quando Ele estava em Belém, Ele não estava em Nazaré. Quando estava em Nazaré, não podia estar aqui em Cuiabá, né, onde eu me encontro. Então, Jesus tinha sua presença limitada. E a união nossa com Jesus era limitada. Agora que Ele sobe aos céus e envia o Espírito Santo, Ele pode nos tocar com o Espírito Santo a todo momento e a presença dele fica maior. É por isso então que Ele diz, e nós não entendíamos no início, mas agora começou a ficar mais claro, que se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos que eu vou para junto do Pai. Por quê? Porque ao ir para junto do Pai, Ele vai poder agora enviar o Espírito Santo e a sua união conosco será mais íntima. Se você ama, você quer estar junto com a pessoa que você ama. E a presença de Jesus conosco agora é muito mais íntima do que aquela presença que Jesus tinha quando andava aqui nesse mundo com as outras pessoas. Então veja só que existe aqui um crescimento na presença de Jesus. Jesus se encarna, torna-se Deus conosco. Ele estava aqui nesse mundo e Deus estava conosco e isso já era maravilhoso. Agora Ele sobe aos céus e de lá nos toca com o Espírito Santo a todo momento e então a presença dEle torna-se maior ainda. E quando nós formos para o céu, ressuscitados, unidos a Ele, e a presença vai ser ainda maior. É por isso então que São Paulo, aquele mesmo que disse, né, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque, claro, no céu, a união será ainda maior. Veja, se a pessoa que ama quer se unir ao amado, se o negócio do amor é estar junto com a pessoa que nós amamos, então nós devemos estar felizes porque Jesus veio viver nesse mundo na encarnação. Ficar mais felizes ainda porque Ele sobe aos céus e está presente em nós através do toque do Espírito Santo que Ele envia. Mas estaremos mais felizes ainda quando no céu virmos Jesus face a face. Viver é Cristo, porque Ele já está conosco vivendo, mas morrer é lucro, porque aí veremos face a face. Então, nós, através do mistério da ascensão, somos então chamados a crescer no nosso amor por Jesus. Vamos agora pegar isso tudo que esse mistério aqui que nós refletimos e vamos aplicar de forma bem prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Veja só, você é um cristão católico, você crê em Deus e não tem dúvida nenhuma. Só que acontece que nós precisamos pedir a Deus a graça, e somente o Espírito Santo para realizar isso em nós, de nos apaixonarmos cada vez mais por Jesus para estarmos unidos a Ele. Nós precisamos aqui entender isto. Jesus nos toca. E quando Ele nos toca, esta presença do toque de Jesus através da fé, da ação do Espírito Santo,
é uma presença ausente. Como assim? Veja, vamos usar um pouco a experiência dos santos místicos. Eles dizem assim: olha, Deus, quando Ele toca numa alma, Ele fere essa alma e somente Ele pode curar essa ferida. É interessante que a presença de Jesus, quando Ele toca, né, em nós, Ele toca em nós, e essa presença íntima de Cristo, ela é muito mais profunda do que aquela que era a presença de Jesus nos seus dias aqui na Terra. Então você vai e comunga direito, ama Jesus, vai rezar e Jesus vai tocando você. Muito bem. Quando você vai crescendo na sua vida de oração e Jesus vai tocando você, você nota que a cada toque que Ele faz, existe um negócio meio contraditório, que é uma grande consolação e alegria de ver da presença dEle me tocando e, ao mesmo tempo, uma saudade, por assim dizer, dEle. Por quê? Porque Ele nos fere e vai embora. Sim, Ele é presença, Ele toca, mas quando você nota que Jesus tocou você, Ele já foi embora. Na verdade, Ele está lá, mas é que Ele, na verdade, está nos chamando e chamando para estarmos mais próximos de Deus, para estarmos com Ele no céu. Esta é a verdadeira vida do cristão. Eu sei que essas coisas que eu estou dizendo aqui podem parecer muito distantes da vida da maior parte das pessoas. O senhor vem falar aqui, padre, de grande mística, da experiência dos grandes místicos. Quem que o senhor pensa que nós somos? Pelo amor de Deus, fala uma coisa mais simples. Só que acontece o seguinte, pessoal. Nós não somos grandes místicos, mas nós precisamos compreender que, se somos cristãos, precisa haver dentro de nós um grande anseio, e esse anseio precisa crescer. O anseio de estar junto com Jesus. Inicialmente, esse anseio aqui na Terra, ele deve crescer no anseio pela vida de oração. Por quê? Porque na vida de oração, se a gente estiver rezando direitinho, a cada oração que a gente faz, vai crescendo a vontade de rezar e de estar com Ele. De tal forma que, no início, quem não está acostumado a rezar, a ter um momento íntimo com Jesus, no início aquilo é um peso, a pessoa não consegue se concentrar, a pessoa não consegue parar quieta, ela fica distraída o tempo todo. Mas se você verdadeiramente insistir e buscar Jesus e disser: Jesus, eu quero amar, eu quero estar junto convosco, por favor, Senhor, tocai-me com a vossa graça. Aqueles toques, pequenos e suaves toques da graça de Jesus todos os dias, vão fazendo com que a gente vá sentindo necessidade de estar unido a Ele, sentindo necessidade dEle e saudade dEle, de tal forma que chega um ponto que, quando você conclui o seu momento de oração, te vem vontade que chegue o quanto antes o outro momento de oração, o próximo momento de oração, para que você possa novamente estar com Ele. E a pessoa vai progredindo nessa vontade de se unir a Jesus, de tal forma que os grandes santos podem dizer, junto com Santa Teresa: morro porque não morro. Esta frase de Santa Teresa é uma de suas famosas poesias, uma glossa que ela fez, em que ela diz: vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero que morro de não morrer. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Veja,
morro por não morrer. É essa vida que nós esperamos. Nós esperamos uma vida junto com Ele. Vivo já fora de mim, depois que morro de amor, porque vivo no Senhor que me quis para si. Quando o coração lhe rendi e nele quis escrever, que morro de não morrer. Essa divina prisão de amor em que sempre vivo faz Deus ser meu cativo e livre meu coração. E causa em mim tal paixão, Deus prisioneiro em mim ver, que morro de não morrer. Veja só como Santa Teresa descreve de forma extraordinária essa realidade. Deus é prisioneiro do meu coração. É o mistério da inabitação que nós estamos falando. Uma vez que Jesus vem morar no nosso coração, não é? Ver Deus cativo em mim, isso faz com que o meu coração fique livre. Olha que coisa linda. Ele agora é prisioneiro do meu coração e por isso agora meu coração é livre, porque não se arrasta mais. O meu coração não é mais prisioneiro das criaturas. Eu estou livre. Não estou mais tão apegado a esse mundo. Por quê? Porque tem um divino prisioneiro que mora dentro de mim. Ai, como é larga esta vida e duros esses desterros, este cárcere, estes ferros em que a alma vive metida, só de esperar a saída me faz tanto padecer que morro de não morrer. Então ela começa a ver essa vida como sendo uma prisão. E apesar de ter o seu coração livre, ela quer entrar para a liberdade mais plena ainda, junto de Deus. Ai, que vida tão amarga sem o gozo do Senhor, porque se é doce o amor, não é a espera tão larga. Tire-me, Deus, esta carga tão pesada de sofrer, que morro de não morrer. Meus queridos, é essa vida cristã. Como diz São Paulo, nossa vida verdadeira está escondida com Cristo no céu. Nós temos uma vida, mas ela subiu com Jesus para junto de Deus. De tal forma que Jesus é nossa vida e nós aqui andamos como estrangeiros. Essa realidade, a consequência do Cristo ter subido aos céus, a reflete bem São Pedro na sua primeira carta, quando ele então fala de nós, igreja, como peregrinos nesta terra, como estrangeiros. A consequência de amarmos Jesus é que o pedaço mais importante de nós está junto de Deus no céu. E por isso, nós, se o amarmos de verdade, sentimos e sabemos sua presença em nosso coração, mas ao mesmo tempo nos tornamos pessoas cujo centro, cujo coração está lá junto do céu. Então, eis aí esta misteriosa festa da Ascensão. É um paradoxo da alegria de saber que Ele inaugura uma nova presença no nosso coração, mas que ao mesmo tempo, uma vez que Ele nos toca com esta presença, nós, dali para frente, já não somos mais gente, somos pedaços de gente, porque sabemos que o mais importante de nós já está no céu e começamos a viver mais para o céu do que para a terra. Isto é viver o mistério da Ascensão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.